Olá, queridos. Eu queria apenas perguntar: você tem levado a palavra de Deus no seu coração, meditado nela, buscado? A gente vai sempre viver na correria, mas a gente tem que priorizar a palavra, tá bom? E eu queria falar que somente a Bíblia vai ensinar sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, que cura, que salva, que faz a gente vencer os traumas, o nosso narcisismo, a nossa criança ferida, como a psicanálise interpreta, e a palavra também vai interpretar eu e você, que diz assim, Romanos 8:9: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito Santo, do Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus habita em vocês, se ele não habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então a primeira parte, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas para ele habitar em nós, tem que receber Jesus, nascer de novo, e aí nós vamos sendo curados. Infelizmente, muitas pessoas, por não entender que o domínio do Espírito Santo é que vai nos capacitar a vencer as dores, os traumas, as rejeições, a carnalidade. Porque nesses dias, né, a gente está vendo aquela notícia daquele pai que mata os filhos, se mata porque a mulher teve uma atitude errada, e teve sim, mas não justifica o que ele fez, né? Porque ele tenta extravasar a raiva dele nos filhos, porque dentro dele tinha uma criança ferida, mal resolvida, e acima de tudo, ele não conseguiu entender que o poder do Espírito Santo é que nos controla na hora do sofrimento, da dor, da falta de esperança. O Espírito Santo opera, do abandono. E agora, quando eu e você enfrentamos não, rejeição, como que a gente age? Você é agressivo? Você sai xingando, quebrando? Você sabe que tem pessoas que ocupam alguns cargos que estão acima da gente, uma chefia, uma diretora, um coordenador, ou até mesmo um pastor, né? Ele se impõe, ele humilha, ele xinga, ele escracha as pessoas. Será que é isso que Deus quer fazer na nossa vida? Será que é assim que o cristão deve agir? E aí, meditando aqui em Romanos, é pelo poder do Espírito Santo. Senão você vai viver com raiva do pai, da mãe, da mulher, da ex, vai tentar se vingar, vai se vingar nos filhos, que não tinha nada a ver. Por quê? Não quero julgar ninguém, mas faltou entendimento. Eu quero falar da Bíblia, de Jesus, que veio cuidar dos meus traumas, das minhas angústias, das minhas demandas, que só Ele sabe suprir. Então eu queria que você pensasse o domínio do Espírito Santo em nós, no temperamento, no interior, nas ações, para a gente não sair agredindo, achando que tem que ser do nosso jeito. A vida não é do nosso jeito, as pessoas não são do nosso jeito. Eu não tenho o poder de dominar as pessoas. E quando o Espírito Santo não reina em nós, quando a vida de Cristo não está em nós, a gente se vê no direito de comandar os outros. E se não fizer do nosso jeito, a gente sai vingando, atirando, matando, sequestrando, abusando. Mas o Evangelho é o poder de Deus para trazer para nós essa libertação dessa carne perversa, dessa carne narcisista, que muita gente está indo para o sambódromo, pular carnaval, né? A festa da carne. Mas tem gente que não vai para o sambódromo e às vezes está dentro da religião. É tão carnal quanto, cheio de mágoa, cheio de raiva, porque se vê vítima da situação. Que o Evangelho venha tratar comigo e com você, e que quando a gente passar por lutas, quando as pessoas não corresponderem à nossa demanda, a gente coloque na mão de Deus e perdoe, ame e seja diferente. Esse é o Evangelho de Jesus que tem mudado a minha vida. Eu sempre falo, antes dos 15 anos eu brigava com todo mundo, e com a graça de Deus eu aprendi que eu não preciso sair brigando, nem bater, nem apanhar. Eu preciso louvar a Deus, saber, aprender a falar da maneira terna e amorosa, mesmo quando me vejo algum prejuízo, né? Porque às vezes tem pessoas que vão criticar a gente e a gente tem que ouvir, e às vezes tem gente que vai criticar porque ela é acostumada a criticar e inventar história. Mas isso não me dá o direito de agir de qualquer jeito. Que Deus nos ajude a ter o domínio do Espírito Santo, para a gente não sair massacrando ninguém, nem enlouquecendo, porque a vida com Deus é muito maior. O que Jesus fez na cruz é maior do que o diabo, é maior do que a história que muitos carregam e ainda estão sofrendo. Que Deus liberte eu e você pelo poder do Espírito Santo. Amém.